Shalom, povo! Graça e paz, tudo bem? Que coisa boa a gente estar junto aqui mais uma vez, a gente poder compartilhar a palavra de Deus, buscar Ele junto. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por isso? Pai, muito obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor é conosco. Muito obrigado porque o Senhor quer falar ao nosso coração através da Tua palavra. Que o Senhor faça isso, Pai, nesse tempo bom. E é por isso também que a gente te adora, Deus. A gente bendiz o Teu nome. Porque o Senhor vem pastorear a vida da gente, Pai. Então, recebe, Deus, a adoração, o louvor que a gente vem te prestar aqui também. No nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, vamos adorar o nosso Deus? Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações. Quem criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus.
montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Povo de Deus, o texto da gente hoje está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 23. E é um relato histórico, esse que a gente está trazendo. No entanto, esse capítulo em particular chama muita atenção, porque ele fala demais da obra de Deus, do Messias, na vida da gente. A gente vai lendo o texto, vai esclarecendo alguns pontos e depois a gente traz uma elucidação sobre isso, né? E, ao mesmo tempo, fala um pouco sobre como isso é importante para a gente saber disso. Então, vamos à leitura. Diz assim a palavra de Deus, segundo livro das Crônicas, capítulo 23. Diz assim: no 7º ano, Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Mazeías, filho de Adaías, Elisafate, filho de Zicre. Estes percorreram Judá e congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças das famílias de Israel e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus e Joiada lhes disse: eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. O que é que estava acontecendo aqui, meus irmãos? Se você vem acompanhando o Momento do Pastoreio, você já sabe. Mas se você perdeu alguma coisa, eu vou te dar um resumo, um compacto do que aconteceu. Acontece que Atalia foi a única monarca de Judá e ela sobe ao trono através de uma usurpação. Ela manda matar todos os filhos da descendência de Davi.
No entanto, esse homem chamado Joiada, um homem de Deus, pega um dos filhos do rei e esconde numa câmara secreta. E ele fica lá escondido por 6 anos. Enquanto isso, Atalia, ela governava. Só que existe uma peculiaridade que piora ainda mais a situação. Quem era Atalia? Atalia, ela não era da descendência de Judá. Pelo contrário, ela era descendência de Acabe e Jezabel, era filha deles, que tinha casado-se com, no caso, o rei anterior, com o Jeorão, por conta de uma aliança política, né? Esse rei teve uma morte trágica, né? A Atalia coloca o filho dela para governar, o Acasias. Acasias morre porque Jeú o mata, porque ele tinha prometido matar toda a descendência de Acabe. E Atalia, então, usurpa o trono e manda matar todos os descendentes. E ela segue pelo mesmo caminho de Acabe e Jezabel. Ela era, então, uma bruxa, né? Alguém que praticava feitiçaria, e dentro desse contexto aí, tudo aquilo que é reprovável até para pior das pessoas. A morte de crianças, a prostituição cultural, inclusive de crianças, de pré-adolescentes. Havia, então, um estado de devassidão. E o povo se encontrava debaixo desse jugo. Quando chegou no 7º ano, que aquele pequenininho rei, agora, até então um príncipe, ele sobe ao trono, há uma mudança aí. Então, Joiada, ele chama algumas pessoas da confiança, vamos colocar assim, a ala militar de Judá, mais os levitas, que era gente de Deus, e diz assim, olha, existe um herdeiro legítimo. Ele revela que existe um descendente de Davi que está vivo e que tem, então, a legitimidade para governar. E ele estava escondido até então, Atalia não sabia, e ela governava folgada ali, né? E agora o Joiada, ele vai explicar como é que vai ser o plano para que aquele menino de apenas 7 anos ascenda ao trono. Esta é a obra que é a vez de fazer. 1/3 parte de vós, sacerdotes e levitas, que entrais no sábado, servirá de guardas da porta. 1/3 parte estará na casa do rei, e a 1/3 parte à porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram, estes entrarão, porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Os levitas rodearão o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que entrar na casa seja morto. Estareis com o rei quando entrar e quando sair. Ele queria se certificar de que tudo iria transcorrer bem para aquela cerimônia de coroação, né? Fizeram, pois, os levitas e todo Judá segundo tudo quanto lhes ordenara. O sacerdote Joiada tomou cada um os seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado, porquanto o sacerdote Joiada não despediu os turnos. Então era força total aqui. Ninguém larga, vai todo mundo trabalhar, né? O sacerdote Joiada entregou aos capitães de 100 as lanças, os paveses e os escudos, que haviam sido do rei Davi e estavam na casa de Deus. Então Joiada, ele toma os mínimos detalhes, ele arma cada um com o que tem de melhor em termos de armamento. Ele pega os paveses, os escudos, ou seja, os paveses eram os escudos maiores e os escudos que são menores, e dispõe lança para todo mundo para que eles façam a guarda do príncipe. Dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o seu lado esquerdo, e até ao altar, e até ao templo, para rodear
o rei. O rei estava completamente cercado e guardado, guarnecido. Então trouxeram para fora o filho do rei, puseram-lhe a coroa, entregaram-lhe o livro do testemunho, que é uma cópia da lei de Moisés, né? Do Pentateuco, onde constava ali a história da humanidade, onde constava as leis do Senhor, e aquilo carregava um símbolo profundo, porque no momento em que o rei ele carrega a lei, ele está fazendo uma demonstração pública de quem é que o Deus, com quem é que o rei está comprometido. E o constituíram rei. Joiada e seus filhos o ungiram e gritaram: viva ao rei! E houve ali uma grande festa. E aquele rei, ele é ungido. Havia agora uma nova esperança em Judá, porque aquele descendente que deveria estar morto, não estava. E agora o povo tem um rei legítimo. Ouvindo Atalia o clamor do povo, que corria e louvava o rei, veio para onde este se achava, na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, que era o costume, né? A entrada e os capitães e os que tocavam trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava e se tocavam trombetas, também os cantores com instrumentos músicos. Também os cantores, com os instrumentos músicos, dirigiam o canto de louvores. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou: traição, traição. Aquela que tinha usurpado o trono, aquela que tinha feito um infanticídio para que ela governasse, depois que o filho dela morreu, ela cantava e ela gritava traição. E no entendimento dela, ela tinha toda a legitimidade para governar, mas nada podia ser mais mentira, porque ela ascende ao trono exatamente através de uma traição, exatamente através de uma tramóia que ela arma. Porém, o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir, matai-o à espada, porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Então, ele não queria que houvesse profanação. Para Joiada, o que havia de mais precioso aqui não era simplesmente a coroação do rei, não era um ato político, mas era, sobre todas as coisas, a restauração da aliança com o povo de Deus com o povo. O que valia mais para Joiada era o temor do Senhor. Então, em última análise aqui, meus irmãos, o que nós temos aqui era que aquele jovem que iria governar, ele não simplesmente iria se tornar um soberano absoluto, ele seria um servo do Deus Altíssimo. Então isso vem na frente de qualquer projeto de vingança, de punição, de julgamento, seja de quem fosse, inclusive da própria Atalia, que tinha usurpado o trono. Lançaram mão dela, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Joiada fez aliança entre si mesmo, o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Pronto, nós chegamos aqui no ponto alto desse texto. O que interessa é isso daqui. Isso ganha um sentido ainda maior quando nós temos uma compreensão mais ampla, né? Mas a partir do ponto de vista do Messias, do que está acontecendo. Então todo o povo se dirigiu para a casa de Baal e a derribaram. Despedaçaram seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram entre os altares. Entregou Joiada a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara para o encargo da casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, segundo a instituição de Davi. Colocou porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém que de qualquer forma fosse imundo. Tomou os capitães de 100, os nobres, os governadores do povo e todo o povo da terra.
E todos estes conduziram da casa do Senhor o rei, passaram pela porta superior para a casa do rei e assentaram o rei no trono do reino. Alegrou-se todo o povo da terra e a cidade ficou tranquila, pois haviam matado Atalia a espada. Que era que interessava aqui para a joiada. E agora o que era que interessava aqui para o povo? Culto a Deus. A restituição daquilo que Davi tinha estabelecido como decreto real de como as coisas deveriam funcionar. Joiada, ele poderia usar-se da situação para um favorecimento político-religioso e dizer assim, olha, já que eu fiz tudo como deveria ter sido feito, agora eu quero ocupar aqui um cargo de dignatário na casa do Senhor, eu quero controlar a religião de Judá, o templo, não é? Mas não era isso que ele queria. Joiada não queria holofote para si, ele queria holofote para o Deus do povo de Deus. E é isso daí que nós devemos querer, meus irmãos. E por que isso? Agora a gente vai ter que explicar do ponto de vista do Messias. Desde Adão, Deus tinha prometido que viria a descendência ali, a partir do povo de Deus, que vinha de Adão, de Sete, né, que veio substituindo Abel, e que essa descendência seria sustentada por Deus até o Messias. Mais do que isso, essa aliança, ela recebe um reforço ainda maior, quando Deus ele garante que seria um descendente de Davi. Se aqui a descendência de Davi tivesse sido morta, significaria que o nosso Deus não é o Todo-Poderoso, ele não é soberano, ele não pode sustentar a sua promessa, que alguém que fosse servo de Baal, ou seja, servo de Satanás, poderia interferir e poderia quebrar essa aliança aqui. E, meus irmãos, o que é que a gente nota aqui? Que ao longo da história, o nosso Deus, ele sustenta alianças. E o Messias vem. E o que acontece aqui nesse texto é basicamente uma figura, um tipo do nascimento de Jesus, quando ele sobe ao trono e chama para si o povo. E esse povo, mais uma vez, agora perdoado, remido dos seus pecados, pode buscar a Deus. E é o próprio Senhor que garante isso. Qual é o problema da gente, meus irmãos? É que parece que o plano de Deus ele sempre se equilibra em algo extremamente precário. Porque parece que muitas vezes o nosso Deus ele sai de cena. Foram 6 anos aí, até que no 7º ano viesse a figura desse descendente de Davi que iria governar. Parece que as provações entorpecem os nossos sentidos, ela entorpece a nossa fé. E a gente tem muita dificuldade de acreditar que o nosso Deus é suficiente para sustentar esse negócio. No 7º ano é que Joiada, o homem de Deus, ele se anima. A gente parece que segue um mesmo padrão. A gente vê as coisas acontecendo na vida da gente e a gente meio que se deixa levar pelas circunstâncias, pelas situações. A gente desanima na nossa fé, abre mão às vezes de valores, ingressa pelo pecado, tenta resolver com a nossa própria força, do nosso próprio jeito e a gente falha. Até que o nosso Deus vem em nosso socorro. E aqui, meus irmãos, a gente deve entender que esse trecho que a gente leu, ele mostra com muita clareza que o nosso Deus, ele domina o tempo que nós não dominamos. Ele domina as circunstâncias que nós não dominamos. E que aquilo que parece ser a coisa mais precária do mundo, na verdade, é somente o Todo-Poderoso sendo discreto e sutil, mas nunca perdendo as rédeas da história. Meus irmãos, o nosso Deus, ele não precisa fazer grandes sinais, grandes maravilhas para mostrar que governa. Para isso, ele nos dotou de fé e ele mesmo sustenta a nossa fé. Por isso, o que a gente precisa é crer e dizer, eis-me aqui, Senhor, qual é a minha parte nisso? Porque nós somos o povo de Deus. E nós estamos no meio de um grande plano de Deus.
A Bíblia, ela localiza a gente entre a ascensão de Cristo aos céus e a sua segunda volta. Nós fazemos parte também da história bíblica e nós devemos permanecer fiéis ao nosso Deus e termos uma fé que alimenta uma grande expectativa do que o Senhor vai fazer. E mais do que isso, essa fé e essa grande expectativa que diz assim, Deus, o que é que o Senhor vai fazer em mim e através de mim? Assim como o Senhor usou Joiada e todos aqueles homens para que o rei fosse constituído e o reino fosse restaurado, como é que o Senhor quer me usar para isso? Como é que o Senhor quer me usar para pregar o evangelho, para chamar o teu povo, para congregar as nações, para se quedarem ao Senhor? É isso que nós devemos fazer, meus irmãos. A gente aqui, então, é essa figura do povo de Deus, que aguarda a volta do seu Messias, que quando chegar ao trono vai restaurar e que vem carregando consigo a autoridade do próprio Deus para governar. Governar o mundo e, sobre todas as coisas, governar o nosso coração. Então, meus irmãos, fique em paz, descanse. Mesmo quando as coisas parecerem perdidas, a gente entende que há um Deus que sustenta a nossa história. E sustentando a nossa história, Ele nos guarda, Ele nos cerca e Ele quer governar o nosso coração e nos usar para a honra e para a glória dEle. Amém, povo de Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por isso. Pai de misericórdia, nós queremos te louvar, Pai, e pedir que o Senhor sustente, Pai, a nossa fé. O Senhor sustente o teu povo que se chama pelo teu nome, derramando, Pai, graça, entendimento, derramando, Deus, assim uma visão muito clara, Deus, de que nós somos teus e que o Senhor quer nos usar e por isso a gente tem que acalmar o nosso coração e se permitir conduzir pelo Senhor. Abençoa-nos, Pai, em tudo, então. Derrama, Pai, tua graça sobre o teu povo sempre, avivando, Deus, perdoando pecados, Pai, trazendo para perto de tu com toda a humildade e quebrantamento, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Que Deus abençoe muito, meu irmão, minha irmã. Bênção. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro, de todo o coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo o coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo o coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por
toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, amo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida.